A solução é o Fluminense jogar em Edson Passos no estádio Giolite Coutinho. Isso não sou eu que estou falando, esses são os números que vão falar por mim. Se você já viu por acaso alguma estatística do Fluminense ocupando o estádio do Maracanã, você, torcedor, deve ficar às vezes indignado e às vezes deve ficar se perguntando assim, cara, por que insiste? Sim, eu já me perguntei isso. Por que insiste? Porque a gente sempre ocupa sul, porque a gente sempre ocupa às vezes a leste e só. A norte sempre fica vazia. Muito difícil fechar a norte. O máximo de capacidade que a gente consegue colocar, às vezes, no jogo é uns 40 e poucos mil. Na média são 8, 10, 15 mil. 15 mil não sou eu que estou falando. Né? É o próprio site do GE que fala que a média de torcedores, né, do Fluminense em jogos são 15 mil. Cara, 15 mil é muito pouco. 15 mil é menos do que o estádio do Fluminense das Laranjeiras tinha de capacidade há alguns anos atrás. Ele começou com 19, foi para 22 mil, hoje é bem pequena a capacidade. Mas, contra o Aparecidense, o Fluminense colocou 8 mil. Se vende menos ingressos, o Fluminense podia ter colocado o jogo ali nas Laranjeiras. Seria muito melhor. Menos custoso. Às vezes até melhor para quem já mora naquela região ali. Então, às vezes é melhor o Fluminense gastar menos e conseguir colocar esses 15 mil. Pô, mas tem gente que iria no Maracanã que não iria no Júlio de Coutinho. Assim como tem gente que iria no Júlio de Coutinho e não iria no Maracanã. Tem gente que mora na Baixada e não vai por conta da dificuldade de se deslocar para o Maracanã. Às vezes não tem trem perto. Às vezes não tem nem metrô perto. Então, quem mora mais próximo da Baixada iria ter mais facilidade para ir, né, em Mesquita. Então é isso. O Fluminense ele tem uma média de público modesta. E aí se você pensa assim, pô, Alice, dos 20 maiores preenchimentos de estádio, né, as 15 maiores médias de bilheteria, o Fluminense está entre as 20. O Fluminense tem 15º. E eu estou olhando aqui agora esses números. Mas quando a gente fala comparativo com o estádio, a história muda. Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí é o seguinte, eu bato palma para a torcida do Corinthians por dois motivos. Primeiro, que a nível de quantitativo eles são os que mais preenchem o estádio. A nível de percentual do estádio ocupado, eles ocupam 90% na média. A capacidade do estádio é 49 mil praticamente. Eles têm uma média de 44 mil. Se pá, eles vendem todos os ingressos para os torcedores e ali o que são 5, 10% para os visitantes, né, eles acabam não vendendo, não sei, vai 100 mil torcedores. Então, tipo assim, cara, parabéns para eles. Na ordem aqui, de quantitativo, é Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Mas se a gente fosse fazer ali um percentual de estádio ocupado, o Corinthians ainda continuaria em primeiro. Né? Na verdade, quem ficaria em primeiro seria o Remo, mas beleza. Depois o Corinthians. Depois o Santa Cruz, o Vasco. Vocês podem criticar o Vasco que for. O Vasco tem uma média pouco superior do Fluminense, pouca coisa superior, mas o Vasco coloca esse tanto de torcedores, 15.800, no estádio que tem capacidade para 22, ou seja, preenche 72% do estádio. O Fluminense tem essa mesma quantidade no estádio que tem capacidade para 73 mil. Ou seja, não está sendo bom essa taxa de preenchimento. E se a gente fizer aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês, né, ao vivo, do menor para o maior, do maior para o menor. Expandir a seleção, classificar. O Fluminense ficaria em último se aqui fosse taxa de ocupação. Aqui deveria ter ido 98 no lugar do Corinthians. Mas beleza. A nível de ocupação, o Fluminense está abaixo de todos esses outros 20 aí citados. É engraçado é que o Botafogo não está aqui.
mas o Botafogo também talvez teria um percentual maior de ocupação do Engenhão do que o Fluminense tem do Maracanã. E aí é nessa linha de raciocínio que eu trago aqui para vocês, né? Se a média do Fluminense é 15 mil e o estádio de Adson Passo Fluminense lá no passado, o Fluminense teve ali uma boa, um bom percentual de jogos realizados lá, uma boa quantidade de vitórias, né? Eles têm uma quantidade de torcedores ali que cabe e ainda sobra. Então, tipo, é mais barato. O Fluminense já está fazendo ali um acordo, uma cooperação com o América do Rio. Então, cara, jogar aí talvez fosse muito mais vantajoso para o Fluminense. Em jogos maiores, tipo assim, o Fluminense enfrentou a Aparecidense, deu 8 mil. Podia ter jogado aí. O Fluminense vai enfrentar, sei lá, Mirassol talvez, não sei. Mas, tipo, o Fluminense em 2023, que estava indo muito bem na Libertadores, estava indo bem no Maracanã, o Fluminense colocou contra o Curitiba 20 mil, torcedores 21 mil. Então, se vende um pouquinho menos, dava para colocar no Jurite Coutinho, lá em Adson Passos. Então a questão aqui é, a nível de gestão, precisa melhorar um pouco. Quanto que seria, né, de custo para você reformar e às vezes aumentar um pouco mais a quantidade aumentar um pouco mais a capacidade de Adson Passos para você conseguir usufruir dele, né? Fica o questionamento, eu gostaria de saber de você, eu não sou o dono da verdade. Você acha que nesses casos onde o Fluminense não joga contra time instagramável, vamos dizer assim, tipo, caraca, eu fui no Fluminense São Paulo, eu fui no Fluminense Palmeiras, fui no Fluminense e Corinthians, né? Que esses jogos eles acabam atraindo mais público porque é justamente onde a torcida acha que precisa apoiar de fato, porque quando o time pequeno Fluminense, a torcida acaba achando que não precisa ajudar, porque o time por si só vai ganhar sozinho, e contra a Aparecidense for um exemplo de tipo, se não fosse 8 mil ali, talvez o Fluminense nem tivesse empatado, né? Nem tivesse ganhado o jogo, né? Mas queria saber de você, é uma boa o Fluminense parar de usar o Maracanã em todos os jogos? Eu acho que sim, inclusive iria melhorar um pouco o campo. E aí, se o Fluminense usa menos o Maracanã, por exemplo, do que o Flamengo, ele não precisaria investir tanto quanto o Flamengo investe, né? O quanto que ele investe atualmente. Então é isso, na minha opinião. O Fluminense deveria largar um pouco essa ideia de ficar jogando sempre no Maracanã. Jogos mais, usar de novo a expressão, instagramáveis, usa, mas em jogos menores, né? Por exemplo, o Fluminense vai jogar contra o Once Caldas, contra o União Espanhola. Se a previsão for de mais de 25 mil torcedores, beleza, joga no Maracanã. Menos de 20 mil, joga aí. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.